seja o nosso Deus, igreja, glorificado e exaltado. Seja o Rei Jesus, a quem adoramos, a quem exaltamos e cultuamos nesta noite, como também o faremos eternamente. É com alegria que estamos aqui reunidos em mais um domingo e queremos cumprimentar os nossos visitantes. Sejam bem-vindos. É uma alegria tê-los aqui conosco neste domingo. Sintam-se bem à vontade. Queremos também cumprimentar o internauta que nos assiste e hoje, também aos domingos, os nossos telespectadores do programa Maranata. Então, visitantes, internautas e telespectadores do programa Maranata, fortíssimo abraço. Também os ouvintes e assistentes do YouTube, Google+, fiquem bem à vontade. O tema desta noite, amados, é a vinda do Rei Jesus e o desmoronamento da nova ordem mundial. Então, esse tema é simples, a vinda do Rei Jesus e o desmoronamento da nova ordem mundial. Claro que num culto de domingo, nós não vamos ter muito tempo para que possamos nos aprofundar na história, na escatologia, mas teremos sim uma noção muito forte, muito sentida, e eu creio que todos nós teremos entendimento. Abramos, portanto, a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, Velho Testamento. Eclesiastes, depois de Provérbios e antes de Cânticos ou Cantares. Está entre Provérbios e Cantares. Eclesiastes, capítulo 5. Eclesiastes, capítulo 5. Muito bem. Quantos encontraram? Amém. Vamos ler somente o versículo 8, que é uma leitura bem conhecida dos amados. 8. Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso. Porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora. E sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. Senhor Deus, bendito é o teu nome, glorificado e exaltado, Senhor. Seja o teu nome nesta noite em nosso meio, a tua presença está entre nós. Que o teu Espírito Santo nos venha consolar, edificar e exortar, e que possamos todos ser ensinados pela tua palavra, conforme a unção, o conhecimento do teu Espírito Santo. Nesta noite, Espírito Santo de Deus, glorifica, exalta o nome de Jesus e continua a edificar a tua igreja, para a honra e glória do teu próprio nome. Amém. Só para que tenhamos muito fixo aqui, a primeira leitura eu quero repetir. Se vires em alguma província opressão de pobres, e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso. Porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora. E sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. Essa dinâmica, essa regra, ela começou a partir do momento em que o homem em sociedade se organizou e começou lá no início, no primeiro momento primitivo da agricultura, feudalismo. Sempre essa regra continuou, teve início entre os homens depois da queda e continuou e prossegue até aos dias de hoje. As províncias tornaram cidades, estados, e se formataram os estados de direitos jurídicos, e aí surgiram as nações. Perfeito. Mas essa regra de que o que está acima tem alguém acima dele e por aí e consequentemente vai, é uma regra, é algo que é notório, que ocorre até nos dias de hoje. Todos nós sabemos disso. Perfeito. Então nós sabemos que lá no início já havia uma luta de domínio
primeiro com terra, agricultura, poços, ouro, prata, pedras preciosas, dinheiro, quando surgiu o capital, o capitalismo, e cargos e posições. Isso e essa regra tem sido uma dinâmica. Muito bem. Nessa noite eu quero abrir com a igreja em Daniel, capítulo 11. Daniel, capítulo 11. Eu vou ler alguns versículos com os amados, vou mencioná-los e vamos ler calmamente para que você tenha uma noção. Daniel 11, vou ler salteado de propósito. Daniel 11, de 21 a 23. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado dignidade real. Mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte como pouca gente. 28. Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. Versículos de 31 a 32. 31 a 32. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. 36 ao 38. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá. Mas em seu lugar, ou em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Leiamos também o 39. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-se-á a honra, e fá-los-á reinar sobre muitos, e lhe repartirá a terra por prêmio. Muito bem. A palavra aqui em Daniel, no capítulo 11, nesses versículos que eu li propositadamente salteados, eu peguei um perfil aí dentro do anticristo, mas alguém diria, sim, pastor, mas aqui no capítulo 11, trata-se efetivamente sempre do anticristo, não esse que atuará agora no final dos tempos e que esses versículos lidos por mim versam sobre ele. Esse que reinará e já está aqui agora no mundo e que vai ser entronizado pela ONU como governante desse governo global que se chamará Estados Unidos do mundo. Perfeito. Então preste bem atenção. Aqui no capítulo 11 e nos outros capítulos anteriores do profeta Daniel, ele levanta algumas profecias pertinentes que dizem respeito aos reinos da Pérsia, Grécia, Média, Pérsia, já falei, a Grécia e Babilônia. Então Daniel está trabalhando aqui e no meio da sua escrita, 3 príncipes, 3 governantes
são notadamente colocados: o Antíoco Epifânio, o Gautama e o Dario. E esse Gautama nem se preocupe com nenhuma coincidência com Buda, que é Siddhartha Gautama. Esse Gautama aqui é um outro governante. Perfeito. Entenda por que eu estou falando isso. Preste atenção. Cambises, Gautama, o Gautama também se chamava Pseudo, Emerdes, e o Dario. Ele fala de 3 reinos poderosos. Muito anteriormente, claro, e também do Nabucodonosor, a história passou, vieram os medo-persas, perfeito. Mas, pastor, vamos lá. De repente, escute bem, o raciocínio parte do seguinte princípio em Daniel. Essa verdade de Daniel, ela trata especificamente, em linhas gerais, desse espírito anticristão que reina entre os impérios do mundo. Nunca esqueçamos de que João, Evangelho de João 14:30, nesse texto, Jesus disse aos discípulos: não ficareis fisicamente muito tempo convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem comigo. O próprio diabo mesmo, ao tentá-lo no deserto, disse: dar-te-ei a glória da terra toda, porque esta glória, esta terra, me foram entregues. E Deus, permissivamente, permitiu, por ocasião da queda do homem, que o inimigo, que o diabo, a antiga serpente Satanás, se apropriasse do governo deste mundo, que passou a chamar-se Império das Trevas, e ele governa das regiões tenebrosas e tem um total acesso ao governo deste mundo, com um detalhe: sempre ele terá que obedecer limites impostos pelo próprio Deus. Porque Deus está na sua mão com tronos, principados, potestades, soberanias, sobretudo ele reina. Porém, o império deste mundo, todos nós, só para recapitular, sabemos que ainda está nas mãos do diabo. E que por isso Jesus, quando estava perante Pilatos, disse: olha, se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Mas agora, ele disse lá, uma construção adverbial, agora estou aqui, vou para a cruz, e vou deixar minha igreja, e vou descer com o meu espírito. Isso aqui eu estou pegando toda a conjectura bíblica. Agora não, esse governo não é ainda meu. Muito bem. Então atente bem que a palavra de Deus nos mostra, nos relatos de Daniel, 3 reis, 3 impérios, grego, o persa principalmente, o medo e o babilônico, que tramitam em torno de algumas figuras. De repente, preste atenção, no meio dessas narrativas, de repente, surgem profecias que não se cumpriram naquela época. Surgem realidades que apontavam para o futuro. Até então você percebe que há um momento que o próprio Daniel desmaia, fica cansado, adoece, fica febril. Então Deus fala para ele: não te preocupas, homem sábio, porque isso não ocorrerá nos teus dias. Descansa, sossega, porque essas profecias não ocorrerão nos teus dias. Perfeito. Então, de repente, deixa eu colocar algo. Essas narrativas vão até que Antíoco Epifânio, um grego, usurpa, profana o santuário e coloca ali um porco para ser adorado. Perfeito. De repente, algumas profecias saem, quero repetir bem isso, da órbita daquela época. E foram essas que eu li. Profecias que apontam para o anticristo. Antes disso, eu quero que a igreja se paute aqui rapidamente. Em 1 João 2, não é preciso que você abra, 1 João 2,18, depois confira em casa, diz assim: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora.
Então repare, muitos anticristos já surgiram. Muitos anticristos surgiram na época também novo testamentária. Muitos. O que são esses anticristos? Homens que se levantam e combatem Cristo, e combatem a sua palavra, são contra a sua palavra. Mas esse espírito que dirige o mundo e sobre o qual em João 14:30 Jesus falou: eis, não ficarei muito tempo convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem comigo. Vem 1 João que eu acabei de ler: filhinhos, agora sabeis que já é a última hora, porque agora muitos anticristos têm se levantado, pelo que sabemos que já é a última hora. Então esse espírito atua, queridos, desde lá do Éden, quando ele derruba a raça humana, quando ele faz influência, e pela ambição Caim, inveja, matou Abel, e ele começa a reinar neste mundo. O mundo lhe foi entregue, dentro de limites, dentro de pautas, mas o mundo lhe foi entregue. E ele ordenou logo um esquema: aquele que está alto e domina, tem alguém sobre ele que o domina também, e sobre estes que estão abaixo duas escalas dele, tem outros que também dominam, e assim vai. Porém, eu quero me ater aqui, preste bem atenção. A partir daí, Daniel, aí eu me refiro ao que eu li, a palavra trata de alguns eventos desses governantes, e surgem profecias que não estão pautadas naquela época e que não se cumpriram naquela época. A maioria se cumpriu, outras não. E essas que não se cumpriram naquela época, Jesus vem e fala sobre elas. Revela em Apocalipse a revelação, que a própria palavra Apocalipse é a João, e fala sobre elas, e hoje nós as identificamos. Então preste atenção, todos que nos ouvem, nos assistem, que aquela época, alguns eventos profetizados eram futurísticos. E o mesmo espírito anticristão, que reinou em todos eles, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Stalin, enfim, eu poderia continuar falando. Esse anticristo vai chegar um momento em que ele cumprirá o seu maior desejo. Ele vai possessar, ele vai incorporar e vai passar 7 anos dentro desse homem, como se fora uma imitação de algo que ele jamais poderá fazer, que foi a humanização de Cristo. Deus, para salvar a humanidade, isso é básico, teria que pegar um homem puro, santo, sem mácula, sem defeito, e esse homem teria que apresentar-se diante dele para derramar seu sangue como holocausto pela humanidade. Não há perdão sem derramamento de sangue. Então o Emanuel, Jesus, é o Emanuel, Deus conosco. A profecia é dada há 830 anos. A profecia é dada há 4.000 anos atrás. A profecia também é dada em Gênesis. O descendente da mulher pisará a cabeça da serpente, e esta lhe ferirá o calcanhar. Vindo à plenitude dos tempos, diz a palavra, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, e sob a lei. Gálatas 4:4. Nesse momento veio a encarnação do Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, aqueles que por ele foram feitos não o reconheceram, e o Verbo se fez carne. Queridos, a grande imitação do diabo será essa: possessar um homem e dizer para a humanidade que ele é o Messias, que ele veio resolver o problema que Cristo não resolveu. Aliás, Cristo não veio resolver problema nenhum, senão a salvação do homem, a sua vida eterna
e as bênçãos que adviriam daqueles que estivessem com ele. O príncipe deste mundo é que reina, é que gera miséria, é que gera crime, é que gera, enfim, algumas coisas que veremos. Mas, nesta noite, querida igreja do Senhor, preste atenção. Na narrativa, fala algumas coisas tremendas. Que ele não terá respeito aos desejos das mulheres, ao desejo das mulheres, que ele fará segundo a sua vontade tudo que lhe aprouver, que ele não terá respeito aos deuses com D minúsculo de seus pais, dos patriarcas, que ele também mudará os tempos e as épocas, que ele sentar-se-ia no trono, se sentaria no lugar santo, e aí cometeria grandes blasfêmias. Sabemos disso, que o templo de Jerusalém, todo o projeto está pronto, toda a área lá da Mesquita Azul, Mesquita de Omar, que agora é islâmica, está pronta. Ali era o templo de Salomão. E nós sabemos que isso acontecerá rapidamente, não é preciso que isso aconteça para que a igreja seja arrebatada. Não é preciso, já estudamos isso em escatologia. Mas vamos lá então, amada igreja do Senhor. Façamos assim. Mateus 24:15, você pode acompanhar rapidinho. Mateus 24:15, você pode acompanhar na sua palavra, para eu falar sobre esse anticristo que reinará na grande tribulação. Mateus 24:15, todos nós conhecemos. Quantos encontraram? Quando pós virdes o abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel no lugar santo, ou seja, Jerusalém, quem lê entenda. Então, quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Ele então vai assentar-se no trono de Israel, vai ser aclamado o Messias que os judeus estão esperando, enganará os judeus 3 anos e meio, com uma aliança que seria de 7, mas quando os judeus descobrirem que ele não é o Messias, eles vão romper com ele e vão passar a clamar pelo Jesus que eles glorificaram, que eles crucificaram. Então quero ir rapidinho também em segunda, aos Tessalonicenses, aos Tessalonicenses 2:4, segunda aos Tessalonicenses 2:4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então esse anticristo, ele vai reinar, ele vai estar conosco 7 anos na terra, e só ficarão com ele os escolhidos que serão salvos dentro da grande tribulação pela dor, pela vida. Eu prefiro ser as primícias, eu prefiro não passar pela grande tribulação, e eu creio que a maioria assim quer, e alguns são teimosos. Não, eu prefiro dar minha vida, amém. Eu preferi que ele desse a dele por mim. Eu creio que foi mais tremendo, né, Juninho? Foi mais maravilhoso. Então tá, igreja, então atente bem. Deixa eu lhe dizer algo. Você vai ler em casa, depois, quando tiver um tempo, esse capítulo 11, e você vai ver constantemente um confronto entre o rei do norte e o rei do sul. Entre o reino do norte e o reino do sul. Impressionante isso. Daqui a pouco o pastor vai se lembrar, não se esquecerá. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. 16 e 17. A todos os pequenos, 13 eu falei, né? Apocalipse 13, 16 a 17. A todos
os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Vamos repetir o 16 e a gente vai parando. A todos, ou seja, não vai escapar ninguém, a não ser os que vão ser arrebatados. A todos, os pequenos e os grandes. Alguém, claro que não existe, esse alguém aqui é força de expressão, mas diria assim, pastor, o cara que tem 2,15 metros, o cara que tem 1 metro, não. Irmãos, olha lá, preste bem atenção como é maravilhoso isso. Eu sei que história é meio chato, mas a gente tem que tocar um pouquinho. Quando acabou a Guerra Fria, que era uma luta entre União Soviética comunista, socialista, e Estados Unidos capitalista, quem venceu a parada foram os Estados Unidos e seus alinhados. Brasil no meio, né? Capitalistas, venceram. E a União Soviética ficou esfacelada, quebrou. Todo o leste europeu, Letônia, Lituânia, Estônia, todos que seguiam a União Soviética, inclusive Cuba, quebraram. E os Estados Unidos vencedores, com os capitalistas, disseram, para lá, vocês não vão ficar abandonados não. Guerra Fria era porque ambos, Estados Unidos e União Soviética, possuíam tantas armas atômicas, nucleares, mísseis, que se eles se confrontassem, no mínimo, disse um grande comandante, general, estrategista e doutor em estrutura bélica mundial, que eles teriam capacidade de destruírem 5 planetas Terra no mínimo. 5 planetas Terra. Então, Guerra Fria era isso. Olha, pessoal, vamos ficar na nossa, porque se a gente se autoconfrontar, acaba. Daí a expressão guerra nas estrelas, que é histórica. Não, se houver, nós vamos para o espaço, vamos acabar o planeta. Quem é que vai dominar quem se explodir a Terra? Esses caras são vivos mesmo. Né? É tipo assim, numa guerra, digamos, num local onde você quer tomar poder um do outro. Se você explodir o local, não tem poder para ninguém. Quem está entendendo isso? Então eles dizem, não, para lá, vamos esfriar aí. Não vamos guerrear, com armas vai acabar, vai explodir o planeta. Aí eles param, aí então domina aqui com tua ideologia capitalista, eu domino. Estados Unidos venceram, pronto, acabou o socialismo, entrou em crise, essa conversa toda. Perfeito. De repente, quando a União Soviética percebeu o fracasso, aquele cidadão que tinha uma pinha na cabeça, não tem nada a ver com aquele mapa não, tá? Aquilo foi problema mesmo, impinge não era uma questão congênita. Então, olha lá, o Mikhail Gorbachev, ele renunciou, aquilo, a perestroika, aquilo acabou tudo. Pastor, o que o senhor está falando isso aqui? Queridos, preste atenção. A todos, os pequenos e os grandes. Hoje, os pequenos e os grandes, países, nações, bancos, empresas, vizinhos, tem vizinho grande, tem vizinho pequeno, monetariamente falando. Quem está entendendo isso? A todos os pequenos e os grandes. Olha que coisa tremenda. Os ricos e os pobres, quem determina isso também? Capital. Os livres e os escravos, quem que determina isso? Capital. Faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita, ou fronte, testa, para que ninguém possa comprar nem vender. Querido, esse cara fará um milagre. Isso vai ser um milagre, meu irmão. A Bíblia diz que ele será aplaudido, a terra o glorificará. As nações farão festa. O que é isso, queridos? Ele vai acabar com a desigualdade entre os povos, extinguindo o dinheiro. Então os grandes e pequenos que eram por causa do dinheiro, verão o dinheiro cair, o capitalismo ruir, e nascerá uma marca. E essa marca, vai fazer com que esses comprem e vendam com ela.
Quantos estão entendendo? A gente trabalha tanto isso, né? Há tantos anos em congresso, mas sempre a gente coloca por um ângulo bem dinâmico para você ir vendo. Queridos, hoje, o que gera grandeza, pequenez, inflação, exploração é a seguinte. Vou dar um exemplo aqui. O Rafael Reis foi para a África do Sul. Ainda bem, se ele fosse para a África do Norte, ele não voltava. Mas ele foi para a do Sul. Ainda bem que a Mônica foi sábia. Do Sul. A igreja também, senão eu não deixaria ele ir. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Preste atenção. Vamos botar o Yuri, que é um homem de Deus, agora, lá na Venezuela. Deus me livre, né, Yuri? Thalita já está chorando. Olha lá na Venezuela. Aí o Yuri, agora, preside a Venezuela. O Maduro caiu de Maduro. O Yuri, que Deus me livre, que não é o nosso, está lá. Na relação comercial entre Estados Unidos, vamos tirar Estados Unidos, entre a Espanha e a Venezuela, quem é grande? Por causa do dinheiro. O Bolívar, misericórdia, né, Yuri? Misericórdia. Só para comprar muita gasolina mesmo com o nosso real, real dá de chinelo no Bolívar. É isso mesmo? Isso. Quem gera a maior dívida? O que é credor, o que tem o capital, libras esterlinas, pesetas, dólares. Agora o dólar é referencial. Mudaram os tempos e as épocas, até nisso, queridos. O dinheiro tinha referência no ouro e na prata, depois, metais preciosos. Depois caiu, passou a ter valor no ouro. E agora o referencial é o dólar norte-americano. Para e passo competindo, euro-lira, o euro da União Europeia. Então essa escala de pequenos e grandes, quem determina é o dinheiro, ricos e pobres quem determina é o dinheiro, livres e escravos também. Se agora caísse o dinheiro, eu abro parênteses, eu tenho 3 links, creio que o Renê tenha um, talvez outros irmãos aqui não tenham, mas os grupos nacionais possuímos. Um link você clica e o famigerado diz assim: o Brasil brevemente será um país sem dinheiro. E eles estão metendo a mão no dinheiro porque vai acabar, não é? Então o comunismo vive à custa do dinheiro. Então eles roubam para poder daqui a pouco acabar. Dá tomba em tudo que está. Se o dinheiro cair de circulação, adeus às dívidas externas. Adeus, queridos. Adeus. O vizinho que deve outro caloteiro. Vai aí, vizinho. Acabou o dinheiro. Vai lá pegar a marca, vizinho. Vamos junto. Aí o credor não ligará mais para o caloteiro. Vai até rir. Vou até a marca. Irmão, acabará o dinheiro. Pastor, a gente tem que ver isso. Não, nós não veremos isso. Quando isso acontecer, a gente vai estar na glória. Oh, Jesus, isso aqui vai reinar na grande tribulação, meus amados. Olha lá. Então, olha lá. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tenha a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Então, olhe, que festa, hein? A Bíblia diz que todas as nações farão festa. E o dinheiro, portanto, sairá de circulação. Outra coisa. O mundo, olha os tempos e as épocas, eu já preguei aqui sobre a questão do desejo das mulheres, que será um grande controle de natalidade, ninguém mais vai poder engravidar, já sabemos, deixa isso para lá, já falamos. Então vamos lá agora, nesse momento. Quem conhece o mapa mundial? Fez bem em não responder, não é preciso, é só para entendermos. O mapa mundi, até há uns 180 anos atrás, 120, 80, e até há pouco tempo, era assim: primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo, países socialistas desenvolvidos. Terceiro mundo, países subdesenvolvidos. Hoje, o mapa convencional cartográfico não existe mais. Por isso que eu dizia para os meus alunos, meu querido, cuidado, olha aqui a questão. Aí tinha aluno no vestibular e daí ia para o mapa antigo.
quebrava. Queridos, o mapa atual, quem determina é o poder econômico. Acabou o primeiro, segundo, terceiro. Pastor, mas o primeiro, segundo, terceiro mundo também não era o capital? Era o capital. Mas quando acabou a Guerra Fria, que era o confronto entre a União Soviética e Estados Unidos, com a base no poder militar, cada um com medo de o outro destruir o outro, se apertar um botão, tinha um telefone vermelho, ainda tem em Washington qualquer coisa, lá na Casa Branca, atenção, olha aí, por favor. Nikita, não, vamos parar. Porque ia acabar com tudo, não sobrava nada para ninguém. Então, um ligava para o outro, para maneirar. Hoje, o mapa mundi que vai acabar, virá um terceiro momento. Com isso aqui, com a extinção do dinheiro, hoje o mapa mundi é traçado pela economia. Norte e sul. Norte, Estados Unidos, Canadá, México, Europa Ocidental, Rússia, China. Só os barões, só os economicamente ricos. E no sul, lá no quintal, países emergentes em desenvolvimento. América Latina todinha, África e alguns pedacinhos, alguns não vale a pena nem citar. Então o norte domina e fatia toda a América Latina, a África, para onde o nosso Rafael foi. E a América Latina foi entregue para os soviéticos chineses. E chineses vão lá dominar. Com que eles vieram? Com o comunismo. Estão aqui arrebentando. A todos os pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tenha marca, o nome ou o número da besta. Queridos, a nova ordem mundial é isso. Esses países estão ricos, eles vão quebrar todos os países que eles dominam, quebrar a estrutura bancária, quebrar os bancos, quebrar as empresas, para que todas as nações dependam. E diz Apocalipse, a uma hora, a hora não é 24, é um momento. Todos emprestem o seu apoio à besta, que é um governo humano, que vai dirigir o mundo. Que vai governar o mundo com o apoio de todos. Forças armadas todas manietadas, a OTAN, que dirige o norte, que é a Organização dos Tratados do Atlântico Norte, alguns exércitos minguados, fracos do Pacto de Varsóvia, que eram os que lidavam com a questão soviética, comunista, estão aí de olho. Amados, há um milagre aí. Em 1948, em plena Guerra Fria, tropas da OTAN e tropas do Pacto de Varsóvia, tropas capitalistas, militares, tropas militares comunistas, pegaram o povo de Israel, que voltava para sua pátria, e se uniram para se cumprir a palavra de Deus. David Ben-Gurion, aqui o Graça Aranha brasileiro, todo o sionismo, o movimento de parece que tem escola dominical para adulto hoje, todos os movimentos sendo chamados para epa, vamos nos unir. Unir para quê? Os israelitas estão voltando para a sua pátria. Em 1948, cumpriu-se uma profecia. Aí Deus fala em Isaías 66, nascerá uma nação num só dia? Nascerá um povo num dia só? O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Meu irmão, quando Deus manda, até o diabo obedece. Quando Deus dá ordem, até o diabo obedece. Missionário orando, não era Simone. Não era Simone Macambira. Isso é fato real. Foi mandada, houve um problema bancário, não é daqui dessa igreja, claro. Enviaram, só que não chegou na hora, e ela passou uma semana aperreada. E ela morava numa vila não, esqueça agora o nome, num condomínio pequeno de quartos, apartamentos. E ela começou a orar. Ela estava sem comer há 2 dias, só tomando água, comendo pãozinho. Senhor, meu Deus,
Aí alguém ouviu que ela estava pedindo que Deus providenciasse o alimento. A missão, a igreja tinha mandado, só que problemas bancários retardaram. E ela lá, e de repente, ela parou, aí bateram na porta. Ela abriu, uma senhora com uma bandeja, comida, refrigerante, água. Colocou para ela. Olha, fique à vontade aí, vizinha. Fique à vontade. Quando foi mais tarde, ela voltou para pegar a bandeja e tudo, o resto. E disse assim: vizinha, eu vi a senhora orando. Eu vi, a senhora veio de fora, é missionária. Sou sim. Pois é, vizinho, eu presido um centro de macumba. Eu sou uma mãe de santo e vi a senhora com fome e vim trazer comida para a senhora, sabe, minha filha? Com certeza, quando Deus manda, até o diabo obedece. Pode ter certeza disso. Então, igreja, a União Soviética, com suas tropas militares chinesas, enfim, Pacto de Varsóvia, foi deixar o povo lá. Garantiu, porque os árabes, principalmente islâmicos, não queriam. E eles foram e assentaram-se em sua terra. E nasceu o Estado de Israel, com sua bandeira, sua constituição, num dia, meu irmão. Num dia. Hoje, claro, os árabes com muita justiça ainda lutam pela criação do seu Estado independente. Mas Israel foi num dia. Mas o que o pastor? O pastor está dizendo assim para você: que essa nova ordem mundial está debaixo dos seus pés. Ele vai vencer, a igreja. Então, o que está acontecendo no mundo, com o Brasil? O rombo no BNDES, o rombo no INSS, o rombo no Tesouro Nacional, o rombo no até nisso eles estão mexendo. Você não sabe. Alguns, força de expressão, não sabem. O Banco do Brasil roda dinheiro para eles. Irmãos, e a nação brasileira está sendo quebrada para pedir socorro dentro da globalização e para se fazer escrava dos grandes da globalização. A globalização está aí, União Europeia, globalização, NAFTA, ALCA, Mercosul, que agora não é mais, é URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Estamos aí. Agora deixa eu lhe dizer algo, rapidamente, para que nós possamos remir o tempo. Preste atenção nisso, igreja amada do Senhor. Abra, eu vou ler só um trechozinho, para que a gente pegue o raciocínio 17 de Apocalipse. 17 de Apocalipse. Olha lá. 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder, que a besta é um governo. O poder e a autoridade que possuem todas as nações, queridos. Bota o seu dedinho aí. Todas as nações. Brasil, presidencialista, parlamentaristas, primeiros ministros, monarquias, todos vão dar o poder a esse camarada. Tem estes um só pensamento. 13. E oferece à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis, que se acham com ele. Primeiro o Senhor tira o seu povo. Esse camarada reina, esse camarada deita e rola, tira o dinheiro de circulação, faz a festa, é o primeiro milagre, será adorado porque vai quebrar com dinheiro, vai igualar todo mundo numa marca. Mas nesse momento, quem aparece? Elias e Enoque para dizer: é o anticristo, é o anticristo. E os judeus, vendo que ele teve uma imagem feita pelo clérigo, pelo falso profeta, que vai fazer uma imagem, falar, e a imagem do clérigo, o mundo então verá e os judeus romperão com ele. Mas a visão a notícia é: Jesus Cristo está voltando. Ele não é rei ainda deste mundo.
O reino desse mundo é o império das trevas, não é dele. Mas a Bíblia diz em Apocalipse que o reino deste mundo será do nosso Deus. Ele tomará do diabo o trono e regerá essa terra com cetro de ferro. Porque o diabo sabe, diz a Bíblia, que pouco tempo lhe resta. Então o novo ordenamento, o novo arranjo mundial é criar um governo único, global e centralizado, onde todas as nações vão depender dele. Senhor Deus, a tua vinda, os sinais que antecedem o arrebatamento, já estão todos cumpridos. A apostasia está intensa, só falta, Senhor, isso. O homem da iniquidade ser revelado. Quando ele aparecer para anunciar o seu governo, aí não sabemos o dia nem a hora, mas os cultos se tornarão verdadeira adoração. Os cultos se tornarão de fato, culto de adoração. Mas dentro disso, Pai, na apostasia, haverá fé quando o Senhor vier, porque por se multiplicar a iniquidade, o amor já está se esfriando de quase todos, mas não de nós, Senhor. Que não esfrie do teu povo, que nós permaneçamos, porque até o Brasil já está anunciando uma sociedade sem dinheiro. Ó Deus, muito obrigado, porque nós estamos às portas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor? Ministério de louvor. Aleluia.